Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 6, verso 1, diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntaram eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro filho de Maria? Irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e entre a sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pode fazer ali nenhum milagre. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Amém. Vamos orar mais uma vez? Meu Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, teu cuidado. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de louvar o teu nome neste lugar, ouvir hinos profundos, hinos maravilhosos, e nesse instante, ó Deus, ouvir a tua palavra, compreender a tua palavra, meditar na tua palavra. Deus, muito obrigado, Senhor, por ouvir a nossa oração. Vem nos ensinar, Senhor, que possamos recepcionar a tua palavra com sabedoria, dedicação e disposição. É o que nós te pedimos, Senhor, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, capítulo 6 de Marcos, Jesus volta à cidade dele. Jesus nasceu em Belém, da Judéia, todo mundo sabe disso, mas cresceu em Nazaré, na Galileia. Então, ele estava em Cafarnaum, operou alguns milagres e tal. E chega, diz o texto, Jesus saiu dali e foi para a sua cidade. Foi até Nazaré e levou consigo os seus discípulos. Mas é interessante nessa passagem, é o que me chama a atenção, é que ele vai relatar a incredulidade daquele povo. A incredulidade das pessoas que haviam convivido com Jesus por quase 30 anos. Pessoas que viram diariamente ele trabalhando. Tanto é que o texto vai falar, será que esse não é o filho de José? Será que ele não é o carpinteiro? Ou seja, Jesus trabalhava naquele lugar. Eles conheciam a família de Jesus. Eles sabiam quem era. A Bíblia não vai dizer que dos 12 aos 30 anos, o que Jesus fez, né? Mas por conta principalmente desse texto e outros também, a gente imagina que ele esteve sempre em Nazaré. Tanto é que esse povo conhecia Jesus. Ele havia saído há alguns anos para o seu ministério público, mas voltou, decidiu voltar. E o que me chama a atenção, repito, é a incredulidade que Jesus percebe e expõe daquele povo. Ele faz essa exposição da incredulidade dos nazarenos. E aí eu queria conversar nessa noite com você, pelos próximos 30 minutos, sobre a tragédia da incredulidade. O perigo, o engano da incredulidade. A gente louvou há pouco tempo sobre a fé, sobre eu posso clamar, sobre eu não vou naufragar porque eu acredito e confio. Eu queria desafiar você a meditar comigo nesse texto, olhando para os perigos da incredulidade. Eu queria convidar você para a gente meditar sobre essa passagem e, de repente, até olhar para o nosso coração, olhar para a nossa vida, para compreender se de fato estamos vivendo uma vida de fé verdadeira, uma fé genuína, compreendendo a nossa missão enquanto discípulos de Jesus Cristo de Nazaré.
Quem está comigo nessa? Quem está comigo aí? Amém. Então vamos lá, eu queria te convidar. Mas antes eu queria trazer alguns pontos interessantes. Primeiro, o texto vai falar no capítulo 2 que o povo ficou admirado. Aí vai dizer por que ficou admirado, né? Com a sabedoria, com aquilo que ele falava, coisa e tal. Só que logo depois das perguntas, que foram 5 perguntas, 5 interrogações, 5 questionamentos, antes das perguntas ele fala, ficavam admirados. Depois da pergunta, ele vai dizer, ficavam escandalizados. Como assim? Se no primeiro momento a turma ficou, meu Deus, que coisa maravilhosa, que palavras são essas? De onde vem tanta sabedoria? Depois, eles ficavam escandalizados por causa dele. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar e a gente vai tentar conversar um pouco durante a mensagem. E o outro ponto é que, e aí acho interessante também, é que o povo tornou-se incrédulo ou desconfiou justamente por conta da origem dele, por conta de onde ele vinha. Curiosamente, o espaço que eles tiveram de convivência com Jesus, ao invés de ser positivo, cara, eu conheço ele, uma vida de retidão, uma vida sensacional, espetacular, extraordinária, de fato condiz com essas palavras, com essa sabedoria. Não. Pelo fato deles serem também de Nazaré, pelo fato deles conhecerem Jesus, é que eles ficaram incrédulos. Percebe aí a incoerência, né? A minha neta, Maria, ela tem até um vídeo aí, já postei algumas vezes. Eu coloco ela na cama e falo, 1, 2, 3 e já. Aí ela pula. Sabe por que ela pula? Porque ela me conhece. Porque ela confia em mim. Porque ela sabe que na primeira vez eu segurei. Na segunda vez eu segurei. Em todas as vezes ela sabe que eu vou segurar. Ela confia, ela acredita. Porque ela convive comigo. Se alguém chegar e falar, Maria, senta aí, 1, 2, 3 e já, que ela não conheça, ela não vai pular. Nesse caso é o contrário. O povo conhecia Jesus e porque conhecia a origem dele, de onde ele veio, o povo ficou escandalizado. Eu queria compartilhar com você nessa noite sobre tragédias da incredulidade e a gente perceber para onde a incredulidade pode nos levar. Amém? Primeiro ponto é que a incredulidade pode nos levar a subestimar as coisas comuns. Eu e você podemos acabar subestimando as coisas comuns, as coisas simples do nosso dia a dia. Diz assim, ó, Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado de seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficavam admirados. Eles foram para aquele lugar, já falei, conviveram muito tempo com Jesus. Conviveram com o crescimento daquele jovem, até aos 12 anos, depois dos 12 anos, e ele, obviamente, mostrando uma vida reta e íntegra. Só que por conta desse costume, por conta de que era alguém conhecido, que era alguém familiar, por assim dizer, não davam tanta credibilidade, a ponto do Senhor Jesus falar, o profeta, na sua própria terra, não tem honra. Gente, imagina você, se a gente tivesse aqui, vou dar um exemplo, tá? Do Mateus. Mateus é uma capacidade, né? Não só o Mateus, o Júnior, enfim. Aí a gente não valorizasse essas pessoas, gente. Imagina o sentimento deles. Imagina, vem não sei quem, e a gente não tem as oportunidades, a gente não recebe a confiança. Talvez tenha sido esse o sentimento do nosso Senhor Jesus, porque diz no final do texto que ele saiu dali e foi ministrar em outros lugares. No complemento do capítulo, nos versículos 10, 12, 13, ele vai convocar os seus discípulos a irem pregar em outro lugar e falar, cuidado, porque vai chegar um tempo que vocês
não vão querer te ouvir. Aí você bate o pó do sapato e pega o beco. Nós, por conta da incredulidade, a gente acaba subestimando as coisas comuns. É muito fácil a gente se acostumar com as coisas. Quer ver o exemplo? O povo de Israel, quando estava no deserto, estava reclamando e murmurando. Deus mandou um maná. Todos os dias maná, todos os dias maná. E tinha que ser para aquele dia, porque diz o texto que não podia guardar para o outro dia. Quando era no sábado, obviamente, eles mandavam dobrado na sexta-feira. Só que chega um dia, gente, eles eram alimentados todos os dias, tá? Só que chega um dia que o povo se acostumou. Eu falei, rapaz, é só isso aqui mesmo, é? Ei, Moisés, macho, não tem condições não. Aí Moisés vai reclamar com Deus. Aí Deus, fica tranquilo, cara. Vou mandar umas codornizes aí para vocês e tal. Uma multidão. Aí Moisés disse, Senhor, mas tem tanta gente, como é que eu vou conseguir, como é que vai vir tanta carne desse jeito? Diz o texto, que 400 quilos para cada pessoa ainda era pouco, de tanta coisa que tinha. Sabe o que aconteceu? O povo falou, ô saudade do Egito. Se acostumou com o que é comum. Não é questão de ser bom ou ruim, é questão que é comum, acontece demais, direto. Não é questão de ser o Senhor Jesus, não é questão de ser a sabedoria que o Jesus levava. A questão é o Nazareno, é o filho de José, filho de Maria, o carpinteiro. Por estarmos familiarizados, a gente não valoriza, a gente subestima o valor das coisas e das pessoas. Estou doido para trabalhar, eu faço qualquer coisa que for possível. Quando começo a trabalhar, dá o gás. 3 meses, 4 meses, 5 meses, ou emprego ruim, macho. É muito puxado, mano. É ruim demais. A gente se acostuma. Essa é a nossa tendência. É interessante que o texto da Bíblia vai falar o seguinte, olha, se lembra de onde tu caiu. Volta. E vem para o primeiro amor. Constantemente a gente é orientado a ter cuidado com a mesmice. O Paulo vai falar assim, olha, aquele que está em pé, cuida para que não caia. Porque geralmente, e aí não é o Paulo que está dizendo, tá? Eu estou dizendo, porque geralmente, quando a gente está muito sossegado, muito confiante, geralmente aparece alguma coisa para tirar a nossa estabilidade. E como estamos tão confiantes, a gente acaba caindo. Paulo vai dizer, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque quando eu me acho muito forte e importante, eu estou à mercê de qualquer coisa. Eu estou sem proteção nenhuma. A incredulidade, muitas vezes, faz com que a gente subestime as coisas comuns. E aí eu tenho uma frase que eu acho interessante, na verdade é um princípio, né? Que proximidade não quer dizer intimidade. Aquele povo estava próximo de Jesus constantemente, mas não tinha intimidade. Aí é quando Deus fala comigo, Pastor João Paulo, você pode até estar próximo de mim, mas é íntimo meu. Aí é quando Deus fala com você, minha filha, meu filho, você pode até estar na igreja todo domingo, mas tem intimidade, conhece quem sou eu de fato, que conhece os meus atributos e a minha missão, a tua missão. Sabe por quê, meus irmãos? Porque proximidade não quer dizer intimidade. Proximidade é diferente, eu posso estar próximo e estar totalmente distante no coração. Muitas vezes nós caímos nesse laço, caímos nessa situação. Todo mundo aqui conhecia a família de Jesus, sim ou não? Conhecia. Falou até o nome dos irmãos, cara. Será que não é o irmão do Tiago, do Judas, do José? Será que não é Maria a sua mãe? Será que não são essas as suas irmãs? O perigo da familiaridade
pode, ou o perigo do comum pode nos levar, gente, a gente subestimar as coisas comuns. Mas, e aqui está o ponto, infelizmente, eu e você, em muitos momentos, falhamos quando a gente está próximo do sagrado, mas não está íntimo do Senhor. Pastor, mas eu estou no culto todo dia. Pois é, gente. Uma coisa é você participar da Santa Ceia todos os meses. Uma coisa é você ter se batizado. Uma coisa é você e eu dizer que ora todo dia, oramos todos os dias. Mas isso não é o suficiente, porque proximidade é diferente de intimidade. Tem um autor aí, que agora eu esqueci o nome dele, eu acho que é Barclay, ele vai falar assim, a familiaridade com Jesus, aquele povo lá, produziu preconceito e não fé. E aqui eu queria abrir um parêntese, tá? Mais um parêntese, na verdade, algo que nós conversamos na quarta-feira passada no Diálogos Bíblicos. Muitas vezes nós nos consideramos santos demais, conhecedores demais, profundos demais, que caímos na tentação de julgar quem sabe e quem não sabe, quem é e quem não é, quem pode e quem não pode. Sabe por que isso? Pela familiaridade, pela proximidade do que é comum e do que é normal. Isso também tem acontecido hoje aqui no nosso meio, no Brasil, no Henrique Jorge. Isso também tem acontecido. O evangelho tem sido pregado em todos os lugares? Sim ou não? Sim ou não? O evangelho tem sido anunciado nos rádios, nas televisões? Sim ou não? Sim. Deus tem enviado missionários para diversos lugares do Brasil e do mundo? Sim ou não? O alcance da graça está para as pessoas? Sim ou não? Mas o povo não quer, porque é muito simples, porque é muito comum, porque eu estou muito familiarizado. Ah, é a graça? Ok, então beleza. Ah, é a graça, e acaba tornando isso